Conheça agora os 7 pecados capitais dos chefes. Olá, eu sou a Alexandra Leite e aqui eu falo sobre gestão de talentos e desenvolvimento humano. Se você gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal. Tem aqui embaixo, você faz a sua inscrição, ativa o sininho, assim você recebe as notificações do conteúdo que eu posto aqui toda semana, terças e quintas-feiras, novos conteúdos. E agora vamos falar sobre os 7 pecados capitais dos chefes. E eu fiz entre aspas chefes, porque de fato, para cometer esses pecados capitais, a pessoa tem que ser chefe e não líder, ok? Quem comete esses erros é chefe e não líder. Um líder age de forma diferente. E o primeiro pecado capital é a liderança sem referência. São aqueles líderes que não são admirados pela sua equipe. Líderes que são sem referência, eles não têm nem referência para eles, nem muito menos se tornam referência para sua equipe. É aquela pessoa que as pessoas não querem seguir. É o verdadeiro líder que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça. Muito cuidado com esse tipo de comportamento entre você falar algo para sua equipe, mas fazer totalmente diferente. O nosso cérebro tem neurônios espelho, em que nós copiamos aquilo que o outro está fazendo e não falando. Então não reclame da sua equipe se eles fazem as coisas diferentes daquilo que você fala. Comece a observar qual é o seu comportamento para que você possa ser um exemplo e as pessoas tenham você como referência. Se você está em uma posição de liderança, de gestão, de gerência, e você quer ter sucesso com a sua equipe, você precisa ser exemplo para eles. O seu exemplo vai influenciar muito mais do que qualquer outra coisa que você venha falar, que você venha delegar para sua equipe. Ser exemplo é o seu diferencial. Desmotiva muito as pessoas não poderem ter o seu líder como referência, ter orgulho de ser liderado por aquelas pessoas. Segundo pecado, deixar de reconhecer. Não reconhecer o esforço, o trabalho das pessoas. Sabe o que eu ouço muitas vezes quando eu vou treinar um líder, quando eu vou fazer alguma consultoria em uma empresa e a gente fala sobre esse ponto de reconhecimento? O que eu mais ouço são líderes dizendo: tá, mas eu tenho que reconhecer a obrigação da pessoa? É mais do que obrigação fazer, é trabalho dela. Agora me diz, quantas pessoas já passaram por esse cargo e não fizeram? Quantas pessoas não fazem daquela forma? Você precisa reconhecer as pessoas. E o reconhecimento não é só financeiro. Isso se sua empresa também dá um bom reconhecimento financeiro. Então, as pessoas hoje não pedem demissão somente por causa do salário e dos benefícios. Muitas vezes o teu colaborador mudou de emprego por R$ 50 a mais, você acha que foi por isso, mas existiam outros aspectos muito mais importantes relacionados à liderança, porque o que a pesquisa que eu li, a matéria que eu deixei aqui, fala que 8 em cada 10 pessoas pede demissão por causa da liderança ruim. 8 em cada 10 pessoas. E deixar de reconhecer é um desses pontos. Então, líder, você precisa se policiar para reconhecer o esforço das pessoas, para reconhecer sim o bom trabalho. Por mais que ela assinou um contrato de trabalho para executar, mas se ela está fazendo, se ela está dentro do prazo, você precisa identificar quais pontos você pode reconhecer sua equipe. Eu não estou aqui dizendo que você precisa ficar bajulando as pessoas. Bajular também não é bom. Agora, faz uma reflexão aí. Quantas vezes na semana você critica o trabalho e você faz uma cobrança? E quantas vezes na semana você faz o reconhecimento de alguma coisa? De acordo com algumas pesquisas, para que você tenha um saldo emocional e psicológico positivo, um ambiente positivo nos relacionamentos, você precisa ter cerca de 20 interações positivas para uma negativa.
Se isso acontecer, você vai ter uma balança, um saldo emocional, psicológico positivo. Agora me faz a conta aí, quantas vezes você critica, você cobra, você fala coisas negativas para sua equipe e quantas vezes você fala positiva. Quando as interações negativas, como críticas, como falta de reconhecimento, começam a ser maiores lá na mente do seu colaborador, no seu posicionamento como líder, o saldo emocional e psicológico começa a ficar negativo. E isso vai interferir diretamente na produtividade, no bem-estar do seu colaborador e na permanência dele na empresa. Então, muito cuidado. Procure encontrar pequenos pontos para você elogiar todos os dias. Tenha um compromisso de reconhecer, não é possível todo dia, mas pelo menos começa. Uma vez na semana, você pode aderir esse compromisso para você como líder. Uma vez na semana, eu vou elogiar, reconhecer o trabalho, algum feito de cada uma das pessoas da minha equipe. Isso vai fazer total diferença para que você tenha uma equipe motivada e venha reduzir a sua rotatividade. Terceiro pecado capital do chefe é a falta de feedback. Então, muitos líderes não têm essa comunicação diária com a sua equipe. E é feedback e não essa palavra que vai aparecer aqui para você. Muito cuidado. Tem líderes que não têm essa interação diária, vão acumulando há uma série de aspectos, uma série de pontos dos quais ele gostaria que o seu liderado melhorasse. A pessoa está fazendo um trabalho em algum aspecto que não está atendendo, que está abaixo da qualidade que você espera, e o líder fica ali acumulando. E deixa para conversar e fazer esses ajustes com a equipe quando já está explodindo, quando já está em uma situação insuportável. Enquanto que a pessoa, às vezes, nem faz ideia que daquela forma não está bom, que aquela produtividade não está boa. Então, o líder precisa ter esse hábito de dar o feedback diariamente. Feedback é você estar ali presente. É você dizer, muito bom isso, que legal, gostei dessa forma. E faz esse pequeno ajuste aqui. Dar feedback, gente, é fazer ajustes. Ajustes continuamente. Como se fosse ali uma peça, um volume, que você vai ajustar o volume, a intensidade. Opa, esse ponto aqui não tá bom, esse daqui eu tenho que modificar. Dar feedback é você estar ajustando junto com a sua equipe. E dar feedback não é você ficar lá criticando. Não gostei disso, isso aqui não tá bom, você não fez direito, você já fez aquilo dessa forma, não. Isso é cobrar, isso vai impactar lá nas emoções negativas. Então, você precisa ter o hábito de dar feedbacks com essa mentalidade. Eu estou fazendo ajustes para que o trabalho fique de acordo com o que eu preciso. Então, é sua responsabilidade como líder fazer os ajustes necessários para que as pessoas realizem o trabalho como ele precisa ser, de acordo com as metas que a sua equipe precisa entregar, que você como líder precisa entregar para a empresa, porque é sua responsabilidade liderar a sua equipe e conduzir ela para que elas entreguem o resultado. E quando você muda isso, você identifica, você começa a perceber os ajustes. Será que eu não fui claro com essa pessoa naquilo que eu preciso? Deixa eu ajustar aqui a visão, deixa eu ajustar os resultados que eu espero, deixa eu ajustar a modo que essa pessoa está fazendo, e você continuamente traz feedbacks. Você vai perder menos pessoas na sua equipe se você aderir à cultura do feedback e ter esse entendimento que são ajustes necessários diariamente. Quarto erro, não treinar a equipe continuamente. Pessoas precisam ser treinadas e desenvolvidas continuamente. Até porque hoje nós estamos em num mundo de trabalho, em um mundo comercialmente falando, que muda continuamente. O tempo inteiro nós temos mudanças acontecendo. E essas mudanças, elas refletem diretamente no modo como a empresa se posiciona no mercado, no modo como a empresa atende o cliente, e isso vai refletir no modo como os colaboradores da empresa estão trabalhando. E muitas vezes, na maioria das empresas que eu passo,
A empresa muda as estratégias para atender o mercado, para atender melhor os clientes, mas não traz isso para a realidade dos colaboradores em forma de treinamento. Líder, tenha o hábito de treinar semanalmente ou no mínimo mensalmente a sua equipe, nas diversas habilidades. Identifica aonde você tem dado mais feedbacks e que você precisa fazer mais ajustes e trabalha isso em treinamentos com a sua equipe, para que a sua equipe continuamente esteja sendo desenvolvida, treinada, melhorada. E vamos falar a verdade, tira da sua cabeça o sonho irreal que você vai treinar uma vez. Lá no início, quando a pessoa começa a trabalhar, você vai treinar uma vez ela e depois ela tem que se virar. Depois ela tem que atender tudo que a empresa precisa. Ela tem que ser proativa. Tira isso da sua cabeça. Você precisa treinar e desenvolver continuamente a sua equipe. O seu sucesso como líder e o sucesso da empresa depende de pessoas treinadas e desenvolvidas continuamente. Justamente por causa do que eu falei aqui no início. O mundo, o mercado muda continuamente e pessoas precisam ser atualizadas. Por mais que você pense o seguinte, mas é responsabilidade das pessoas continuar estudando. Deveria ser. Esse é nosso sonho, que as pessoas tivessem esse esforço. Agora me conta aqui nos comentários, me conta a verdade. Se é essa a realidade que você vê lá na sua empresa, você vai ficar brigando com as pessoas e dizendo para elas, vocês têm que buscar se desenvolver. E você vai continuar batendo martelo, a mesma coisa, não vendo as pessoas se desenvolverem, tendo problema com a sua equipe, vendo as pessoas da sua equipe saindo, ou você prefere já aderir e entender que é sua responsabilidade treinar e desenvolver as pessoas e ter pessoas treinadas e desenvolvidas para trazer o resultado que você espera dentro da sua empresa. A escolha é sua, mas não treinar é um dos 7 pecados capitais. Quinto pecado capital, delargar em vez de delegar. Delegar é diferente de delargar. Delegar, você entrega uma tarefa com clareza do que você precisa e você monitora se a tarefa está sendo feita, se está no prazo e você não vai lá na última hora, no desespero, e aí, cadê? Não foi feito. E às vezes a pessoa não entendeu. Novamente, é sim responsabilidade, proatividade, a gente quer isso das pessoas, é o sonho de todo líder, mas a responsabilidade é sua. Então, delegar é acompanhar, é monitorar o processo. Delargar é joga e sai correndo e torce para dar certo. Líder, não faça isso. Sexto pecado capital é errar na contratação. Se você errar na contratação, você não definir com clareza qual é o perfil da vaga que você precisa, quais as características, qual o perfil comportamental, o que essa pessoa precisa ter para atender ao cargo, e você não fizer um processo seletivo com critérios definidos, analisando o comportamento como deve ser e não apenas currículo. Aliás, cerca de 90% das pessoas hoje são demitidas por causa do comportamento. Apenas 10% por aspectos técnicos, que é aquilo que você lê lá no currículo. Então, líder, cuidado, analise aspectos comportamentais. Eu vou deixar uns links aqui abaixo para você falando sobre os aspectos comportamentais, como que você analisa comportamentos. Já corre aqui na descrição e salva esses vídeos para você assistir depois. Então, errar na contratação vai fazer com que você falhe em todo o resto do processo. Contratar rapidamente, contratar de última hora, de emergência, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai passar por cima de critérios importantes para que essa pessoa tenha ali um encaixe perfeito com a vaga. E aí tem uma série de aspectos. Eu vou deixar links aqui também com dicas para você do que observar na vaga antes de você contratar, algumas etapas importantes no processo seletivo para você observar. E aí, se você já contratou errado, depois para consertar é tão difícil, você tem que ter muita sorte para treinar e desenvolver e acompanhar e dar feedback e aí ajustar essa pessoa a atender aquilo que você precisa.
Então, as pessoas que são contratadas erradas também vão sofrer, não é só você. A pessoa vai entender que ela não está verdadeiramente atendendo às expectativas, ela começa a ter dificuldade, isso também leva a pessoa a pedir demissão. E o sétimo erro é ter reuniões em excesso. Reunião é excelente, é essencial, mas reuniões com pauta, rápidas, objetivas e que as pessoas vejam as resoluções. Se você ficar fazendo reunião, aí as pessoas trazem ideia, aí as pessoas falam, aí as pessoas perdem tempo ali e não vem o resultado dessas reuniões, você vai perder completamente a sua credibilidade como líder. E cada vez que você for para uma reunião, elas vão ficar preocupadas porque elas vão sair de lá com reunião que não dá em nada e esse tempo elas vão atrasar o trabalho delas. Então, muitas pessoas reclamam de excessos de reunião, sem foco, sem objetivo e sem resultados. Então, esse foi o sétimo pecado capital. Me conta aqui nos comentários se você já teve líderes que cometeram algum destes pecados, ou se você mesmo, como líder, já cometeu algum desses pecados, mas com as dicas que eu deixei aqui vai mudar a partir de agora. E se você ainda não é inscrito aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para que você receba todos os conteúdos que eu trago por aqui. Conteúdos de desenvolvimento pessoal, profissional e comportamental. E já compartilhe esse conteúdo com outros líderes para que eles também não cometam os 7 pecados capitais dos chefes. Eu vou deixar também o link das minhas redes sociais. Todos os dias eu posto diversos conteúdos por lá. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.